E aí a gente já faz aqui o link e vai direto para a questão de Eduardo Bolsonaro. E vou pedir para o Fabrício Rinaldi colocar na tela, então, agora, a matéria principal ali do DCM sobre Eduardo Bolsonaro. Tu poderia deixar na tela para a gente a imagem do Eduardo Bolsonaro e do Alexandre de Moraes, lado a lado, tá? Tá na mão. Coloca aí a matéria e deixa a foto dos dois. Isso, pode aumentar essa foto se tu conseguir, tá? Se tu conseguir, pode aumentar. Hoje a gente tá assim, gente, estamos aqui no Em Dupla, tá? Então, o que acontece? O deputado federal Eduardo Bolsonaro, deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, voltou a atacar o Supremo, tá? Voltou a atacar o Supremo, articulando com o governo Trump, ações contra Alexandre de Moraes. Só que nos bastidores, isso aí é informações da Bela Megali do Globo, nos bastidores do judiciário, os ministros já estão chamando, se referindo ao Eduardo Bolsonaro como moleque e os ataques dele a Alexandre de Moraes como traição ao Brasil por buscar interferência estrangeira em assuntos internos. Eu já falei ontem e vou falar hoje de novo. O Alexandre de Moraes, o Eduardo Bolsonaro tem dito que volta ao Brasil ano que vem para concorrer a deputado. Não existe a menor possibilidade de nós ficarmos minimamente satisfeitos se esse sujeito, quando descer no aeroporto, já não for grampeado pela Polícia Federal, colocado dentro de uma viatura e levado de forma coercitiva para dar, no mínimo, explicações. Se esse sujeito descer no Brasil em 26, ou seja, quando for, e conseguir sair tranquilamente até um estacionamento para pegar um carro, ou um Uber, um táxi, ou o que for, nós vamos estar perdendo completamente a nossa credibilidade diante de qualquer situação que envolva as instituições policiais desse país. Esse sujeito não pode simplesmente descer num aeroporto no Brasil e caminhar tranquilamente por 1 metro, sem ser chamado, nem que seja numa salinha, para dar explicações, porque ele está fora do país, num momento de licença de um cargo de deputado federal, que para ser deputado federal ele está num momento de licença do posto, do cargo de policial federal, para fazer lobby, para fazer articulações, para fazer ataques contra o Brasil, nos Estados Unidos. Esse sujeito precisa ser conduzido para dentro de uma delegacia da Polícia Federal e lá ouvido e lá ser chamado na chincha, como se diz na minha terra. Não há nenhuma outra possibilidade de não criar precedentes de pode-se fazer o que quiser, pode-se falar o que quiser, se esse sujeito andar tranquilamente. Segundo a Bela Megali, os ministros destacam que, enquanto o Brasil mantém sua normalidade institucional, os Estados Unidos enfrentam crise no judiciário, o que é uma comparação, né? Eles acabam tratando o Brasil como é o país deles, né? Simples fato de que o Alexandre de Moraes tem cargo vitalício, né? Até sua aposentadoria aos 70 anos, né? 75, acho que agora. Então, até sua aposentadoria. E o seu Donald Trump vai pro lixo da história. Eu não sei se esse sujeito aí entra na sala dos quadros dos ex-presidentes dos Estados Unidos, porque a aprovação dele vem caindo e vem caindo muito. Como exemplo, os magistrados citam o caso da juíza do condado de Milwaukee, presa pelo FBI no mês passado por obstruir agentes de imigração e ajudar um cidadão mexicano a escapar da deportação. O episódio ilustra a tensão entre o governo Trump e o sistema judicial dos Estados Unidos. Vamos repetir? Uma juíza foi presa pelo FBI por ajudar um cidadão mexicano a escapar da deportação. Eles querem falar em perseguição aqui no Brasil? Eles querem falar em perseguição do judiciário ao Eduardo Bolsonaro e ao Bolsonaro? Mas vão olhar para os seus problemas. Eles prendem uma juíza porque a juíza está nitidamente contra a retaliação que o Trump faz nos imigrantes. Está contra, porque tem um mínimo de decência. E aí ela é presa pelo FBI.
E eles querem falar que o Alexandre de Moraes está perseguindo, mas que se metam com o seu país. E que bolsonaristas parem de lamber bota ao vivo e a cores de estadunidenses e querer que os Estados Unidos interfiram aqui dentro. Agora, é evidente que tudo isso traz uma outra questão, um pano de fundo, e aí eu vou pedir imediatamente que o Fabrício Rinaldi coloque para a gente a coluna de Kiko Nogueira de hoje na tela, cuja manchete é: Trump está criando cenário para não reconhecer eventual vitória de Lula em 2026. Se não achar no site, tá na mão. Tá na mão. Então, coloca aí. Porque aí a gente vem agora para a pá de cal. A pá de cal de tudo isso. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está preparando o terreno para não reconhecer uma eventual vitória de Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições presidenciais de 26. Ao longo das últimas semanas, ações farsescas de gente do governo americano indicam que o candidato do PT, se vencer, Trump e seu círculo próximo não vão aceitar o resultado e insuflarão os golpistas. O que estamos vendo, diz Kiko Nogueira, não é apenas uma disputa política tradicional, mas a construção de um clima em que a derrota de um bolsonarista qualquer para um candidato como Lula será encarada como ilegítima e, mais do que isso, alvo de campanha para ser desacreditada no Brasil e na arena internacional. Os Estados Unidos estão jogando sujo para tentar moldar a percepção pública com relação ao Brasil. Sanções ao ditador Alexandre de Moraes e outros censores, o judiciário antidemocrático, o PCC, o CV, terroristas, os espiões russos, tudo construção de narrativa que faz parte dessa estratégia. É uma atmosfera, diz o Kiko, para desgastar a imagem do Brasil, e o pilantra do Eduardo Bolsonaro é a peça-chave nessa conspiração. A aproximação do Brasil com Moscou e Pequim entra na conta, e haverá um racha. A democracia brasileira terá como aliada a França, por exemplo. Trump está alimentando um cenário de desconfiança e a hora de reagir já chegou. As cartas estão na mesa. Assina Kiko Nogueira com um texto brilhante. Antes que qualquer um possa dizer, tá puxando o saco do chefe, eu nunca trago os textos do Kiko Nogueira aqui. Tá brilhante o texto do Kiko. E aí nós temos uma questão mais importante ainda. Qual é a contrapartida desta gente? Essa é a pergunta. Qual é a contrapartida dos bolsonaristas fazendo todo esse lobby e esse conchavo com os Estados Unidos? Não venham me dizer que é apenas e tão somente o amor à pátria estadunidense, coisa. Não. Qual é a contrapartida? Os Estados Unidos começarão a tentar enfraquecer a imagem do Brasil, tentarão começar a enfraquecer a imagem de Lula e dos ministros do Supremo. E o que os Estados Unidos ganha em troca por fazer esse servicinho sujo para os bolsonaristas? O que os bolsonaristas prometem para os Estados Unidos caso eles voltem a comandar o executivo desse país? O Eduardo Bolsonaro está lá fora fazendo acordos. O que eles vão entregar para os Estados Unidos caso os Estados Unidos façam o que eles estão pedindo, que é minar a opinião pública, minar a imagem do governo brasileiro, minar a imagem da Suprema Corte? É disso que se trata. É um entreguismo total e absoluto para tirar a esquerda do poder. Nos ajudem com a influência de vocês a tirar a esquerda do poder e a gente entrega tudo para vocês. Aí a base lá para lançar míssil, explorar o solo da Amazônia, os nossos aquíferos, etc, 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 etc. Patriotas o cacete. De patriotismo não há absolutamente nada. Essa gente lambibota de estadunidense, essa gente vai entregar tudo que eles puderem entregar. As informações, as notícias, as pesquisas, todas elas mostram um cenário extremamente perigoso para o campo progressista no que diz respeito às próximas eleições para o Senado Federal. E por quê? Porque o objetivo deles é ter a maioria no Senado. A princípio, tudo o que se tem dito é que eles vão conseguir a maioria no Senado, mas não a ampla maioria, que é o que eles precisam de fato. Mas é um passo de cada vez, porque o objetivo deles com a ampla maioria é caçar ministros do Supremo Tribunal Federal e colocar eles também.
Não é só o executivo. Eles querem tudo. E, sobretudo, o judiciário também. 12 horas e 29 minutos sobre isso, Rinaldi. Tá no mudo. Tô mudo? Melhorou? Melhorou. Aê. Do Trump tem outros aspectos, né? Não sei se você viu a acusação que ele fez. Primeiro, tem aquele movimento, né, de que o Brasil não enxerga o PCC e o PV como entidades terroristas. E que os Estados Unidos criticou isso. Não é que a gente não enxerga como entidades terroristas porque a gente não quer, porque a Constituição não permite enquadrar esses dois corpos criminosos, vamos assim dizer, nessas duas organizações criminosas, como terroristas. Isso é a lei que não permite. Então, o Trump, os Estados Unidos, fez uma crítica ao Brasil em função do Brasil não reconhecer o PCC e o PV como entidades terroristas. Deputados brasileiros foram até os Estados Unidos para reclamar disso, entre eles o Bilinski e o Marcel Van Hatten, né? Eu gosto de chamar Van Hatten, mas é Van Hatten. E, na sequência, o Trump faz uma acusação de que no Brasil teria, como é que diz? Agentes infiltrados do Hezbollah. Não sei se você viu essa matéria. Você viu isso? Então, olha como que ele vai construindo. Primeiro, peraí, como que vocês não enxergam esses movimentos como terroristas? A gente enxerga, hein? Olha aí. Pô, tem Hezbollah aí. Aí o New York Times, na sequência, dá uma notícia de que o Brasil forma espiões russos. Então, olha o tanto de motivos que os Estados Unidos estão querendo fazer borbulhar para fazer uma intervenção no Brasil. E aí, quando os Estados Unidos faz esse movimento, você tem deputados brasileiros indo até os Estados Unidos, indo até lá, pedir intervenção militar dos Estados Unidos no Brasil. Olha a gravidade do negócio. Então, é muito grave o que está acontecendo, é muito grave. Estão querendo ferir a nossa soberania com o argumento e com a desculpa de que nós não damos conta de movimentos terroristas como o Hezbollah, como o PV, como o PV e o PCC, que a nossa Constituição não permite incluir, enquadrar como organizações terroristas. É uma definição da nossa Constituição, não permite. E aí a gente vive isso, né? Então você vê, é um ensaio que eles fazem para não reconhecer, de fato, o Brasil, uma possível vitória do Lula na eleição de 2026. Então é muito grave, sim, o que a gente está vivendo. E aquela matéria do New York Times, né? Um negócio muito louco, né? De que o Brasil é um dos maiores produtores de espiões russos. Sim, que é o que o Kiko botou no texto dele, inclusive. Exato. Eles estão criando o cenário perfeito, viado. O cenário perfeito. Começaram a fazer o que eles já fizeram no passado, né? Várias vezes, né? Exato. Só para falar do Eduardo Bolsonaro, eu discordo de você, de que ele deva chegar e ser levado para uma salinha e tal. Não, ele tem que chegar e ser preso. Ele tem que perder... Não, mas veja bem, que eu falei, não seja injusto no mínimo. Comigo, eu falei no mínimo. No mínimo. Mas para mim, no mínimo, então é ser preso. Então não vou te perguntar qual é o teu máximo. Para mim, o mínimo é ele desembarcar e ser preso por crime de traição à pátria. E tem que perder o mandato dele. É o mínimo. Se a gente está falando de um país que tem justiça de fato, para mim, o Eduardo Bolsonaro ele tem que ser preso por traição. É o crime de traição à pátria. Ele tem que ser julgado e tal, mas ele tem que ser preso preventivamente. E tem que perder o mandato dele. Tem que parar de ganhar dinheiro do povo. Embolsar dinheiro do povo, né, como deputado. Parece que nesse momento ele não está ganhando, não lembro exatamente. Sabe que a minha memória é péssima. Mas para mim não tem boi para ele, cara. Esse cara tem que ser preso. Eduardo Bolsonaro tem que ser preso. E sim, toda aquela galera do 8 de janeiro, todos terroristas e golpistas. Para deixar claro para essa juíza bolsonarista, que mandou prender uma pessoa que se expressou na internet dizendo que os golpistas e terroristas são golpistas e terroristas. Então é isso.